Olá, estudantes do segundo ano! Tudo certinho com vocês? Temos mais uma aula de história. Lembre dos nossos combinados. Se você precisar sair de casa, use máscara. Lave sempre suas mãos e escolha um lugar bem confortável para você colocar seus materiais, assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, folhas coloridas, lápis de cor, giz de cera, canetinha, o que você tiver por aí, certo? Borracha, lápis, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material pertinho de você. E vamos começar fazendo a revisão da aula passada, que teve como tema grupos de convívio, familiares, escolares e da comunidade. E a Vivi trouxe um recadinho do que nós vimos na aula passada. Ninguém pode viver sozinho, afastado ou isolado de outras pessoas. As pessoas vivem em grupos de convívio, também chamados de grupos sociais ou em comunidades. Vocês lembram que eu falei que nós somos seres sociais, que nós precisamos da cooperação, da ajuda, da interação com outras pessoas? Essa ajuda, essa interação entre outras pessoas a gente chama de grupo de convívios, ou grupos sociais ou comunidades. E a Vivi veio recordar o que são. Grupos sociais é um conjunto de indivíduos que têm o mesmo interesse em comum, e até nós vimos os grupos sociais que a Vivi faz parte, os grupos sociais que eu, professora Viviane, faço parte, e a Vivi veio recordar a importância da família. É no grupo que aprendemos a conviver com as pessoas. Eu acho que a família é um dos grupos sociais mais importantes. Nela, aprendemos nossa língua, nossos costumes, nossa religião. Obtemos comida, roupa, água, cuidados de higiene e saúde. Lembram disso? Até a gente colou ou fez um desenho da família para homenagear tudo que a gente aprendeu com elas. Nossa família é o nosso primeiro grupo de convívio, também nosso primeiro grupo social. E a Vivi percebeu também uma coisa bem importante. Embora um grupo possua interesses comuns e atividades afins,
As pessoas que participam são diferentes e essas diferenças são marcantes em qualquer grupo. Por isso, nem sempre as pessoas cooperam umas com as outras. às vezes elas brigam e magoam os outros. Fizemos até uma atividade falando o que é legal, que a gente curte ou não curte dentro de um grupo social, certo? E nós vamos continuar com esse tema. Estamos na aula 20, então o tema grupos de convívio, familiares, escolares e da comunidade. Só que na aula passada nós falamos mais do grupo de convívio e dos grupos sociais. Hoje nós vamos falar das comunidades, do quais nós, nossa família, nossos amigos também participam. Então pegue lá o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo a aula 20, História, Grupos de Convívio. Eu vou dar um tempo aí para você fazer. Vamos começar? E a Vivi veio falar do significado da palavra comunidade. Vamos ver? Comunidade pode ser entendida como um conjunto de pessoas que convivem em um mesmo lugar e interagem entre si. Então, o conceito de comunidade tem a ver com o lugar onde nós vivemos e com as pessoas que nós interagimos. Ou seja, com quem a gente conversa, com quem a gente vive, com quem a gente faz alguma atividade. Mas tem uma coisa, o conceito de comunidade mudou muito com o tempo. Então, para isso, nós vamos comparar como era o conceito de comunidade antigamente e como é o de agora, certo? O conceito de comunidade antigamente. Grupo de pessoas que reside em uma mesma área geográfica, compartilhando um modo de vida e uma cultura. Então, antigamente, comunidade era quem vivia no mesmo lugar, que tinha costumes parecidos de vida e de cultura também. Vamos ver atualmente. Comunidade atualmente. Grupo de pessoas que compartilham algo em comum, como uma história em comum, um objetivo em comum, uma determinada área geográfica ou práticas em comum. Se a gente for ver de atualmente, o conceito ficou um pouquinho mais amplo. Além de quem vive no mesmo área geográfica, aumentou também quem tem história, objetivos em comum, quem possui alguma prática em comum.
algo que identifique essas pessoas como comunidade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar da comunidade familiar. E daí você vai me dizer, professora, a família não é um grupo social? Não é um grupo de convívio? Sim, está certo. Mas também pode ser chamado de comunidade familiar. A comunidade familiar são pessoas próximas. Minha família ou amigos. Lembra que a professora até falou em uma aula que tem amigos que a gente gosta tanto que acabam fazendo parte da família? E como já estudamos, a família pode ter diferentes familiares, como a mãe, pai, avô, avó, irmã, irmão, tia, tio, prima, primo, e ali tem um ponto de interrogação, falando de outras pessoas que você considera como sua família. Vamos falar da comunidade de vizinho, que é outro exemplo de comunidade. Os nossos vizinhos são as pessoas que moram no mesmo local que nós, certo? E esses vizinhos, além de um ajudar a cuidar do outro, né? E junto com os vizinhos, a gente acaba buscando melhores condições de vida e até nos ajudando mutuamente. E comunidade de aprendizagem. Na foto, nós vemos, além da escola, outras comunidades de aprendizagem. Você pode ver ali a escola, pessoas aprendendo diferentes idiomas, pessoas aprendendo a tocar algum instrumento. Tudo isso faz parte de uma comunidade de aprendizagem. Se você está aprendendo alguma coisa com outras pessoas, você faz parte então dessa comunidade. E nós podemos definir comunidade de aprendizagem como uma proposta de transformação que envolve quem quer aprender, quem pode ensinar para a construção de um projeto educativo e cultural para educar a si próprio, a educar crianças, jovens e adultos. E esse aqui, comunidade esportiva, que pode ser compreendida como a união de atletas de uma só modalidade ou de diferentes modalidades esportivas. Isso é bem legal, porque além de treinar juntos, eles podem se aperfeiçoar juntos e até conseguir direitos e incentivos financeiros para a prática do seu esporte. E essa outra comunidade, a comunidade religiosa. É claro, se você participa de alguma religião. Se você participa, então você faz parte de uma comunidade religiosa. Muitas pessoas se reúnem em comunidades religiosas a fim de vivenciar coletivamente a sua fé, sustentando suas crenças e sentimentos religiosos, e também para praticar orações, ritos religiosos e diversas ações. E essa outra comunidade aqui, essa você que é criança ainda não participa, mas tem a comunidade profissional, que os pais, os responsáveis, familiares de você podem participar. Eu participo de uma comunidade profissional, que são as pessoas que trabalham. Junto com seus colegas de trabalho, eles formam então uma comunidade profissional. E também nós temos comunidades indígenas, que são os primeiros habitantes do Brasil, também chamados de povo originário ou povo nativo. E nós temos que destacar uma coisa bem importante aqui. Não existe uma única comunidade indígena, mas existem centenas de povos que se reúnem em comunidades diferentes. Temos os tinguis, os xetás, os caigangues, os pataxás, entre outros. E a Vivi veio nos trazer uma curiosidade. Você sabia que em Curitiba tem uma comunidade indígena urbana? Você sabia disso? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa comunidade? Olhem lá na tela. Comunidade Aldeia Urbana Cacané-Porã. Cacané-Porã significa fruto bom da terra.
Foi construída então essa comunidade pela Companhia de Habitação Popular de Curitiba, Coab, no bairro Campo de Santana, há 8 anos. Lá tem 35 casas, que vivem 35 famílias, das etnias Guarani, Chetá e Caigangue. Essas casas estão dispostas em círculo, sem muros separando uma das outras, como dá para ver naquela foto aérea, certo? No centro tem uma praça central e uma oca de madeiras. Eles já estão acostumados com a vida da cidade, mas nem por isso esquecem da sua cultura indígena. Eles querem preservar a mesma. Bem interessante isso, né? Saber que aqui em Curitiba tem uma comunidade indígena. E também existem as comunidades quilombolas. Esses são formados por descendentes de escravizados fugitivos. Isso na época que existia pessoas negras escravizadas. Isso há mais de 100, 150 anos atrás. Atualmente, as comunidades quilombolas elas estão presentes em todo o Brasil e elas têm uma rica cultura baseada principalmente na cultura negra. No entanto, as comunidades quilombolas elas sofrem com a dificuldade no acesso à saúde, à educação e ainda pelo seu direito de terra, ou seja, onde que eles estão estabelecidos, a terra ainda não são deles. Algumas comunidades já têm o título da terra, ficam mais tranquilos, mas as outras, infelizmente não, precisam buscar esse direito. E até isso está escrito na Constituição Federal de 1988. E a Vivi veio nos falar alguma coisa. Em Curitiba não existe comunidades quilombolas, porém em algumas cidades próximas à capital, sim. Existe um grupo de estudo chamado Grupo de Trabalho Clóvis Moura, que pesquisam sobre as comunidades quilombolas. E eles viram que aqui em Curitiba não tem nenhuma registrada, mas sim em algumas cidades próximas. Vamos conhecer? Comunidade Quilombola Palmital dos Pretos. Essa comunidade fica em Campo Largo, no distrito de Três Córregos. Tem cerca de 30 famílias que vivem no lugar. E elas viveram precariamente isoladas por 200 anos. E atualmente trabalham com venda de alimentos, como aparece ali na foto. Eles estão preparando conservas de legumes para serem vendidos. Outra comunidade é a comunidade quilombola Sete Saltos, que também fica no município de Campo Largo, quase fronteira com Ponta Grossa. A comunidade é formada principalmente por familiares dos habitantes de Palmital dos Pretos. Eles começaram a vida na comunidade quilombola Palmital dos Pretos e por diferentes ideias resolveram se separar e criar outra comunidade quilombola. Outra comunidade que fica aqui próxima, Comunidade Quilombola de Areia Branca. Essa fica em Bocaiúva do Sul. Atualmente eles trabalham principalmente com a roça, com plantação. E a roça deles é uma roça comunitária, ou seja, não pertence a uma pessoa, mas a todos da comunidade. Nela o trabalho tanto homens como mulheres, e eles cultivam principalmente a mandioca, o milho, abóbora, arroz, batata doce e banana. E agora nós vamos falar de uma comunidade que é bem atual, que não existia antigamente, que são as comunidades virtuais, que é uma comunidade que se estabelece relações através dos meios de comunicação à distância. Uma comunidade virtual pode ser identificada pela união de grupos, indivíduos com o mesmo interesse em comum, que trocam informações e experiências online. O WhatsApp, Instagram, Facebook são exemplos de redes sociais que possuem comunidades virtuais. Mas a Vivi tem um recadinho bem importante. Para participar
participar de uma comunidade virtual é necessário alguns cuidados. Vamos aprender quais são esses cuidados, ainda mais para você que é criança. Primeiro cuidado: não use computador, tablet ou smartphone o tempo todo. Ficar muito tempo no celular, no tablet, no computador pode virar vício. E vício não é uma coisa legal. Você que é criança tem que ter tempo para brincar, para ler um livro, conversar com as outras pessoas, ver TV. Use o celular e o computador com moderação. A vida não deve ser focada só o que passa na internet e na telinha. Nós temos que viver mais a realidade do que a virtualidade. Outra coisa que nós temos que lembrar: usar computador, tablet ou smartphone perto dos seus pais ou responsáveis. Por que tem que ser perto deles? Porque eles sabem o que é melhor para você. Se aparece algo na tela que você não entende ou que não acha legal e nem adequado para a sua idade, seus pais, seus responsáveis estão ali para te ajudar. Outra coisa bem importante: se a mãe, o pai, o responsável te falar que é hora de desligar e fazer outra coisa, obedeça, porque ele sabe o que é melhor para você. Outra coisa importante: alguém já te disse não fale com estranhos? Isso vale também no mundo virtual. Aposto que você já ouviu essa frase. Não fale com estranhos. Se alguém que você não conhece tentar puxar conversa por mensagem, no celular, pelo tablet, pelo computador, fale para os seus pais. Isso não é legal. Mais um lembrete aí bem importante: não postar fotos que identifiquem a sua rotina. Fotos que permitam a identificação da criança. Por exemplo, o uniforme do colégio, onde mora. Isso não é legal. Pode mostrar lugares que você frequenta e pode ajudar a ação de pessoas mal intencionadas, como sequestradores e assaltantes. Cuidado com o que você posta aí na internet. Se está na rede, na internet, não só as pessoas conhecidas, mas pessoas que você não conhece também pode ver. Mais um recadinho: não divulgar telefone, endereço nem dados de seus documentos. É a mesma coisa das fotos. Divulgar endereço, telefone, documento pode chamar a atenção de pessoas mal intencionadas. Esses são dados pessoais, são só teus. Não precisa ser divulgado na internet para que pessoas desconhecidas possam ver e até usar de maneira inadequada. Todos esses recadinhos são importantes para você, criança, e também para os seus pais, certo? E vamos falar de outra comunidade. Comunidade de amigos. Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adoro meus amigos e as minhas amigas. Os amigos são aquelas pessoas que a gente se dá mais bem, que temos muitas coisas em comum. Fazer parte de uma comunidade de amigos é uma boa experiência. E é bom saber que há um conjunto de pessoas que nos apoiam, que nos compreendem e querem o melhor para a gente, né? Para relembrar e homenagear nossos amigos, a Vivi trouxe uma ideia. Vamos fazer uma árvore de amigos? Para fazer essa árvore de amigos, nós vamos precisar dos seguintes materiais: papel sulfite branco ou colorido, cola, tesoura, lápis de escrever, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempo para você deixar esse material perto de vocês. Eu vou me organizar aqui também para a gente começar, certo?
nós vamos fazer essa árvore de amigos. Eu fiz uma grande aqui para você visualizar melhor, mas nós vamos usar o tamanho normal de folha. Primeiro, escolha uma folha para ser o fundo. Eu escolhi uma azul. Como é árvore, eu escolhi pedaços, nem vou pegar uma folha inteira. Lembra que a professora sempre fala que guarde os pedaços que ficam, que a gente acaba usando para outra atividade? Retalhos. Vou pegar o marrom para fazer o tronco e escolhi 3 verdes para fazer as folhas. Vamos começar com o tronco. Eu vou cortar uma parte para fazer o tronco, a parte mais grossa. E como o tronco não é bem retinho, vou tirar esse retinho aqui do lado, ó. Nem vou usar esse aqui. E olha, eu cortei meio tortinho. Não precisa ficar bem reto. Vou fazer mais ou menos com 2 a 3 dedos. Aqui já está bom, porque eu não vou fazer a folha toda, que senão vai ficar do tamanho da minha folha, não vai ficar legal. E daí eu vou recortar também menores, assim, vários galhinhos para fazer a parte de cima. Vamos colar agora? E aqui tem um truque. Vamos colar primeiro o tronco maior. Bem no meio da nossa folha. E agora nós vamos colar os troncos, os galhos, não é nem os troncos, né? Só que tem uma coisa, você percebeu que essa árvore vai ficar em 3D? Então eu vou ter que fazer umas voltinhas com ela para dar certo. Como que eu faço isso? Primeiro, eu colo de um ladinho, um pouquinho de cola, coloco no meio. Vou fazer agora as voltas e vou passar a cola só no finalzinho. Opa, descolou, tem que segurar um pouquinho. Assim. Vou erguer para mostrar para vocês. Você pode fazer quantas voltinhas você quiser. Se achou que ficou muito grande, descola, cola de novo. Certo? Vou fazer mais uma do outro lado. Até se você quiser recortar, fazer galhos menores, também dá. Eu vou fazer as duas de baixo maiores, depois eu vou recortar. Então, já fiz 2 galhos aqui. Para cima eu vou fazer uns galinhos um pouco menor, então deixa eu tirar um pedaço. Passo cola em uma ponta, colo ali no meio, dou quantas voltas eu quiser ali e colo a outra pontinha. Aqui eu já fiz 3 galhos. Você pode fazer quantos mais você quiser. Depois que eu fizer essa parte, eu vou pegar lá minhas folhinhas verdes e vou recortar folhinhas. Só que essa folhinha não pode ser folhinhas nem muito pequenininhas, nem muito grandes, né? Antes de colar as minhas folhinhas da minha árvore, eu vou desenhar ou escrever o nome dos meus amigos. Aqui eu vou escrever o nome da minha mãe. Minha mãe se chama Zenir. Certo? E daí vou colar na minha árvore. Certo? Então eu vou dar um tempo para você fazer essa atividade.
daí, já fez sua árvore de amigos enquanto você estava fazendo aí? Eu terminei a minha aqui. Bem legal a árvore, né? E nós temos mais uma atividade. Faça um desenho que lembre você com seus amigos. Eu vou dar um tempinho aí para você fazer esse desenho.
aí, terminou o seu desenho? Quanta coisa nós aprendemos hoje sobre comunidade, né? Mas a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuidem!